uma lenda que dura mais de 50 anos no município de Soledade. Eu estou falando sobre o Morto da Produção, uma figura que mexe com o imaginário da população soledadense. Para alguns, um santo popular. Para outros, apenas um homem que foi assassinado e desovado aqui na BR-386. Estamos falando do ano de 1968, quando um homem aparece, é encontrado morto na antiga estrada da produção, atual BR-386. De lá para cá, muitas pessoas acabaram colocando ele, então, como uma figura santa, uma figura que opera milagres. Mas quem será que foi o homem que está enterrado aqui no cemitério de Soledade, conhecido como o Morto da Produção? Nesse quadro de hoje, nessa matéria especial, vamos falar um pouquinho sobre essa figura ilustre que mexe com o imaginário da população soledadense. E nós estamos neste momento aqui com o Pablo Vaz, que inclusive está fazendo, Pablo, um TCC a respeito dessa que é uma das maiores lendas aqui do nosso município de Soledade, quiçá acho que até da nossa região, o Morto da Produção. E eu queria que tu falasse um pouco para quem está nos acompanhando em casa, quem de fato foi o Morto da Produção e qual o impacto cultural que essa figura tem para o nosso município nos dias de hoje. Bom, agradeço primeiramente a oportunidade. Ele é um personagem muito importante da nossa relação folclórica e religiosa, porque cada vez mais as pessoas acreditam nas ações que ele faz, né? E, segundo algumas pesquisas, ele é um personagem único, porque a gente não sabe de onde que ele veio, não sabe o nome dele. Então, eu vejo que a única comparação que ele pode ter é com o soldado aquele do esquecimento, que é a representação de todos os soldados que lutaram na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Então, o Morto da Produção, ele representa uma relação folclórica que, para nós, é como uma identidade em si, né? Bom, ele é basicamente um corpo que foi encontrado na BR-386. A nossa BR-386 ela recebeu o nome de Estrada da Produção, porque aqui escoava toda a produção que ia até o porto de Rio Grande. Daí, com a construção de outros portos, né, outras estradas foram tomando também esse posto. Mas naquele tempo, em 1968, era Estrada da Produção. Esse corpo foi encontrado um pouco antes da ponte do Rio Espraiado, né, na beira da estrada. Então, ele, segundo o seu Dácio de Azambuja, que era o policial da época, né, ele foi encontrado lá, quase na entrada do Rincão dos Lauter, e ele tinha sinal que ele tinha um relógio que foi roubado, pelo jeito tinha carteira, era uma pessoa bem arrumada, bem apessoada, o bigode aparado, os cabelos bem penteados, então não era um andarilho, né? Então, o tiro foi dado atrás da orelha, né? Então... Isso até eu vou te cortar aqui nesse momento, até porque quando falo em Morto da Produção, tem muitas pessoas que não sabem disso, né? Inclusive eu, desde que eu estou aqui em Soledade, já ouvi várias histórias de que o Morto da Produção não tinha sinal de ferimento, de que ele foi encontrado morto sem nenhum sinal de violência. Isso é importante falar, eu até te peço desculpa de te interromper, mas o Morto da Produção, ele tinha um ferimento feito por uma arma de fogo na nuca. Tinha sim, né? É que daí o pessoal vai criando, né? Vai criando, e é bonito. A gente acha que tem que se manter essa questão folclórica. Mas a questão real, e assim a partir do policial da época, né, que esteve relacionando o caso e investigando, tinha esse buraco da bala, né, atrás da orelha, e ele foi levado até o hospital. E sem a identificação, o que acontece? Não se consegue saber de quem que ele era parente. Naquele tempo, é claro, em 1968, as pessoas mal e mal tinham televisão, mas era rádio, nunca iam ter muito telefone ou internet, é claro. Como identificar essas pessoas? Então eles levaram o corpo até o nosso hospital, né, que já existia, e pediram pela rádio, né, chamando o pessoal para que viessem ver aquela pessoa morta para ver se não era seu parente. Então se deu uma romaria, né? Naquele tempo não tinha muita TV, o pessoal, vamos lá ver o tal do morto. E se foi, né? Uma romaria, filas enormes, né? Indo ver o tal do Morto da Produção, ver se não era seu parente, ou curiosos, né? Que queriam ver. Isso se passou 2 dias, né? Ainda bem que era inverno, né? O corpo se manteve ainda intacto.
não achando seus parentes, né? Então o pessoal teve, vamos dizer, a brilhante ideia de colocar o corpo em cima de uma caminhonete e sair pela cidade. Colocaram o corpo em cima da caminhonete e foram pelos bairros e chamavam as pessoas para ver se não era seu parente. Novamente, eles não encontraram parentes dessa pessoa e voltou até o hospital. E lá, daí no hospital, decidiram, então, a gente vai enterrar, né, como indigente. Já faz 4 dias que a gente está procurando os parentes dessa pessoa. Então eles foram enterrados aqui no cemitério, não nesse local, né, que foi feito todo um mausoléu novo e bonito, era um outro local ali também. E a partir daí se criou várias questões folclóricas em cima dele, né? Quem que matou essa pessoa? E a gente pensa assim pela grande quantidade de pessoas que olharam, né? Cada um vai criando sua hipótese. É importante a gente falar que quando encontram o corpo dele, né, com esse ferimento num aterro, pelo que foi nos passado, se cria essa busca, né, se inicia essa busca por tentar, e eu acho que isso seria assim nos dias de hoje. Vamos tentar descobrir quem é essa pessoa, quem são seus parentes, e até para quem está em casa entender, a Polícia Civil da época, acredito que tenha sido a Polícia Civil, começa então essa investigação, quem seria esse cidadão, né? Lembrando que a gente está falando de 1968, não é como hoje, tu vê as digitais, tu já busca num banco de dados, tu já consegue identificar se essa pessoa teve ou não passagem pela polícia. Naquela época a gente está falando há quase mais 50 anos atrás, né? 50 anos atrás aí não havia toda essa tecnologia, esse aparato. Então foi colocado ele então em um caminhão, né, para tentar descobrir se alguém reconhecia de olhar ele. Sim. E é isso que é importante falar, porque até aqui atrás a gente tem a imagem do morto da produção e ele tem os olhos abertos, e essa foto é uma foto pós-mortem, né? Essa foto foi tirada dele morto já. Sim, sim, é muito interessante até, porque o seu Dácio da Zambuja, que foi o policial da época, ainda está vivo, graças a Deus, né, para nos contar essa história. Ele nos falou que ele foi o policial encarregado e ele pediu para o nosso fotógrafo aqui da época, que era o seu Zarpelon, né, para tirar uma foto para que ele pudesse mandar para as outras delegacias da região, para ver se não era uma pessoa aqui da região. E daí pediu para o seu Zarpelon abrir os olhos dele, e o seu Zarpelon disse, não, eu não vou encostar nesse morto. Então o seu Dácio foi lá, abriu os olhos dele e tirou essa foto, né? Daí essa foto é o único registro que a gente tem dele, né? Essa foto foi publicada tanto no jornal O Paladino e foi mandado, segundo o seu Dácio, para todas as delegacias da região e muitas do estado para ver se reconheciam ele. Depois dessa falta de uma volta, assim, dizer, ó, reconheço, é daqui, então eles pensaram, vamos enterrar ele como indigente. Então eles vão enterrar aqui no nosso cemitério municipal, né? E daí começa a criar esses boatos, né? Algumas pessoas falam que uma família ali de perto do espraiado estava em decadência e que esse senhor seria um mascate viajante que vendia joias, ternos de Casemira e foi morto por eles e roubado a toda a sua mercadoria, né, e o corpo atirado ali. Bom, essa teoria ela é popular, porque não segue a investigação do seu Dácio de Azambuja. Seu Dácio, ele fala muito na relação em que ele era um taxista, porque ele fala que um dos braços era mais bronzeado que o outro, né? Ele tinha um sapato novo e o sapato da perna direita estava mais desgastado o meio, isso quer dizer por causa do acelerador. Então ele acreditava e tinha uma testemunha que viu um Fuca táxi passando com uma pessoa dirigindo com essa descrição, a testemunha aqui de Soledade naquele tempo, que era o porteiro ali lá no alto, era o porteiro do cinema, que disse que viu um Fuca táxi, que não era comum aqui em Soledade, passando com uma pessoa com a tez do morto dirigindo, e depois passou de volta com outras 2 pessoas dirigindo em direção a Barros Cassal, né, que ali tinha acesso a Herveira, Santa Cruz. Então o seu Dácio vai mandar as fotos para essas cidades e não vai ter nenhuma resolução. Mas é muito interessante assim, porque o meu trabalho de mestrado, ele tem o objetivo principal de não elucidar um crime, né, lá de 1968, mas sim de questionar como que uma pessoa sem identidade virou um santo. E ele é considerado um santo para a nossa cidade. E a minha teoria, assim, buscando relatos da época, porque não tem algo palpável, né? A religião não é algo palpável, sim, algo popular. Então eu busquei relatos de pessoas da época, que são memórias orais, e comparei várias, né? Busquei muito a questão de jornais da época, nós temos no nosso museu histórico lá vários jornais da época, e juntando essas peças,
eu criei uma teoria, né? Olhando o jornal da época, isso, 68, 69, 70, 71, Soledade passava por uma grande dificuldade econômica, porque muitas cidades estavam se desmembrando, Fontoura fazia parte de Soledade, estava se desmembrando, Arvorezinha, e algumas outras cidades. E então, a nossa arrecadação diminuiu muito. Então a gente passou por grandes dificuldades financeiras nessa época. A gente vê pelos editoriais dos jornais antigos, né, que relatam lá de famílias inteiras pedindo comida nas ruas, ali perto do Natal, tudo mais. O morto ele foi enterrado com esse pseudônimo, né, Morto da Produção, porque foi encontrado na estrada da produção. E ele ficou com essa ideia. A minha teoria é que as pessoas que visitavam o cemitério, inicialmente eles se questionavam, né, porque foi algo assim muito marcante para a cidade, ver passar aquela caminhonete com aquele defunto e ficar marcado aquele morto. Então quando eles vinham no cemitério fazer os préstimos a seus parentes, com certeza eles vinham e perguntavam: onde é que está enterrado o morto? Aquele que passou com a caminhonete, aquele que eu fui visitar no hospital. Ah, eu vou botar uma florzinha lá, coitadinho, ninguém veio por ele, né? Então começou essa pequena comoção. E aos poucos, juntando essa dificuldade financeira e ligando o nome dele produção, as pessoas começaram a oferecer uma flor, uma vela, e começaram também a pedir: ó, morto da produção, se você é esse que representa a nossa produção, me ajude a conseguir um emprego. Então as primeiras promessas que iniciou, segundo os contos populares, foi para conseguir emprego, conseguir trabalho, para que a empresa fosse bem, para que tivesse bastante lucro. Então, aos poucos, essa situação foi acontecendo. E foi acontecendo essa relação de milagres, as pessoas, de certa forma, foram atendidas, né, a partir dos seus pedidos, e os pedidos, a partir que foram atendidos, foram aumentando. Então, se misturou duas formas: a comoção por aquele ser que foi encontrado sem parente algum, né, sozinho no mundo, mesmo que seja um corpo em si, uma alma, e a necessidade social, histórica da época, que era a questão da dificuldade de emprego. Então, aos poucos, foi acontecendo essa situação, as pessoas foram atendidas e começou a se modificar a partir que mais pessoas acessam essa ação milagrosa dele, elas vão pedindo mais coisas. Então, pessoas pediram curas de doenças, as pessoas pediram também que ganhasse prêmios. Eu tenho relatos de pessoas que pediram para ganhar na rifa da Santa Rita, e ganhou. Fez promessa para o morto da produção. Então, são várias, no momento que vai aumentando os tipos de pessoas, os pedidos vão aumentando e de alguma forma foram atendidos. Tanto que quando eu fui fazer a minha tese foi em 2015, eu iniciei minha tese. Eu fiquei, não era aqui, né, na hora da parte do cemitério, eu fiquei em finados de meio-dia até as 4 horas da tarde do lado da sepultura dele. Claro, um pouco para o lado, assim, para não incomodar as pessoas que visitavam. Eu contei, foram 38 pessoas que visitaram em 4 horas o túmulo dele. As pessoas que eu mais conhecia, assim, depois que elas faziam seus préstimos, suas rezas, né, eu chegava e perguntava: ó, como é que tu conhece essa lenda? Como é que você conheceu essa história desse senhor? Ah, meu pai falava, minha mãe falava, minha tia falava, quando eram pessoas de mais idade. Ah, eu lembro, eu vi, né? E como que surgiu a promessa? Ah, eu venho aqui e faço promessa a ele para qualquer coisa e ele me atende, né? Para o meu filho parar de beber, para curar a doença do meu tio. Ah, eu perdi um negócio, uma pulseira, um celular, eu venho aqui, faço a promessa e sou atendido. Então veja só como que se cria a partir das necessidades, né, da população, e as pessoas se identificam com ele, se identificaram com a causa dele, né? Se identificaram com uma grande comoção, e a partir daí começaram a fazer as promessas. Então, naquele tempo que eu fiquei, vinham pessoas levar uma plaquinha com cura de câncer, né? Eu fui curado pelo câncer por causa da promessa que eu fiz ao morto da produção. Então, é uma fé muito grande que nós temos, né? É uma criação folclórica magnífica que deve ser mantida e cultivada, que cada vez mais as pessoas possam vir fazer seus préstimos, né? Que a gente possa falar a história na qual tem a relação verídica, que é a dos autos, né, civil, mas a gente tem que deixar também que as pessoas elas possam criar da forma como quiser. Como outras pesquisas que eu fiz agora, há pouco tempo que eu continuo pesquisando, um relato que eu nunca tinha ouvido falar, que disseram que
O morto, ele assombrava 386, por isso que estava dando tanto acidente. Daí disseram, minha avó disse que ele estava assombrando a 386 porque estava dando bastante acidente. Mas logo que ele é assassinado na 386, logo quando asfaltam, né? Ela foi asfaltada em 65, 66, se não me engano. E daí, é claro, né, com o aumento da velocidade da via, aumenta os acidentes. Mas eles ligam também a uma vingança, às vezes, do morto, né? Essa parte de vingança eu nunca tinha ouvido falar. Então, eu agradeço muito a oportunidade de vocês e gostaria que, se mais pessoas tivessem relatos das suas vidas, de promessas, ou que viram passar o carro, ou que foram visitar o corpo dele, eu gostaria muito de saber para acrescentar nesse trabalho, que logo vai estar à disposição também, né? Esse trabalho vai estar à disposição no nosso Museu Municipal, para que as pessoas acessem e possam cada vez mais aumentar e melhorar essa história que é magnífica e única de Soledade. Pablo, para finalizar, o morto da produção continua até os dias de hoje sem nome. Ninguém descobriu ainda a identidade dele. Não, ninguém conseguiu descobrir até quando eu iniciei o meu trabalho, né? Eu tentei novamente, daí relacionei, coloquei nas mídias sociais, que agora com as mídias sociais, coloquei nas mídias sociais, mandei para municípios, para Santa Cruz, Barros Cassal, Herveiras, para quem sabe, né, agora com as mídias sociais, possa ter um certo reconhecimento de algum desaparecido lá da década de 60. Eu botei, essa pessoa foi desaparecida na década de 60, para que as outras cidades o tratem como um desaparecido, que quem sabe a gente pudesse relacionar, mas não. Infelizmente não tive nenhuma resposta, né? Mas felizmente a gente tem uma linda história, né, para nós cultivar e que representa muito da nossa cultura. Tá aqui então uma história, uma lenda, né, que envolve fé, infelizmente um assassinato, um crime que ocorreu em 68, 55 anos atrás, em que esse cidadão permanece descansando em solo soledadense e operando fé, segundo aqueles que acreditam então na sua história. Com imagens de Cauã, o jornalista Fernando Cooper.